When there's no more room in hell, the dead will walk the earth. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje veremos 10 filmes que se recusaram a ser censurados. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultra-violence. Nessa lista, veremos filmes que optaram por não sofrer censura, sendo lançados em suas versões completas, sem cortes. O que você acha sobre a censura nos filmes? Deixa sua opinião nos comentários. Número 10. O Despertar dos Mortos. Considerado um dos melhores e mais influentes filmes de zumbis, O Despertar dos Mortos não economiza no consumo de carne. Half a dozen guys get bitten by those things. None of them lasted more than 3 days. E não é nada bonito. O filme recebeu classificação de 18 anos, que é usada para filmes com um conteúdo extremamente impróprio, sendo a versão mais forte de censura na época. Every dead body that is not exterminated becomes one of them. It gets up and kills. Embora alguns grandes filmes tenham sido lançados com a classificação 18, isso ainda era visto como um golpe fatal para o sucesso de bilheteria, e muitos estúdios reeditavam seus filmes para conseguir uma classificação de 16 anos. George A. Romero decidiu não seguir esse caminho e O Despertar dos Mortos foi lançado sem classificação. We must not be lulled by the concept that these are our family members or our friends. They are not. They will not respond to such emotions. Número 9. Purity. Vamos voltar até 1916 com Purity, de Ray Berger. A estrela desse filme mudo é Audrey Munson, conhecida como a primeira supermodelo dos Estados Unidos. Wherever you go in New York, Audrey Munson's watching you because she was the model of choice, the artist model of choice from 1910 to 1915 really, when a lot of New York was built. E ela aparece nua no filme. Naquela época, a indústria do cinema não tinha a organização que tem hoje para regular os filmes. Em vez disso, um grupo responsável por revisar os filmes sugeriu que 10 cenas fossem cortadas, sendo muitas delas relacionadas à nudez. Audrey is the first woman to take all her clothes off in a motion picture. She did it in 1915. Os resultados foram imprevisíveis, pois os censores locais decidiam se seguiam ou não as recomendações. Alguns estados se recusaram a editar o filme e simplesmente o proibiram. Outros ignoraram as recomendações e o lançaram sem fazer alterações. In the 19-teens, Audrey heads west. She decides to capitalize on her fame, nationwide fame, to get a new Hollywood career. Número 8. Showgirls. Showgirls, de Paul Verhoeven, não é para todo mundo. Famoso por retratar de forma gráfica a cultura das showgirls, o filme recebeu a temida classificação 18 anos. I don't know what it is you're good at, but if it's at the cheetah, it's not dancing, I know that much. Os estúdios costumam reeditar filmes para evitar essa classificação, já que cinemas grandes geralmente não exibem filmes com essa restrição. Mas Showgirls foi lançado sem alterações. You're gonna make a lot of money for the Stardust. Esse foi um filme histórico, pois nenhum grande filme de Hollywood tinha chegado aos cinemas com a classificação 18 anos. Curiosamente, depois ele foi censurado para o vídeo, e algumas locadoras, como a Blockbuster, venderam uma versão com classificação 16 anos. What do you want? Burger, fries and soda. Get us some brown rice, vegetables and a bottle of Evian. Número 7. Laranja Mecânica. Embora hoje seja considerado um clássico, Laranja Mecânica de Stanley Kubrick foi mal recebido e causou grande polêmica na época do seu lançamento. Oh? And what's so stinking about it? O filme foi lançado nos Estados Unidos sem cortes, com classificação 18 anos. No entanto, Kubrick fez alterações para um relançamento, cortando cerca de 30 segundos do filme. No Reino Unido, a versão original foi exibida, mas a distribuição foi interrompida após alegações de que o filme teria influenciado violência no mundo real. What we were after now was the old surprise visit. That was a real kick, and good for laughs and lashings of the old ultra-violent. Em outros países, Laranja Mecânica não foi censurado, mas acabou sendo proibido por causa disso. Foi o que aconteceu na Irlanda, onde o filme não foi exibido por quase 30 anos. Só em março de 2000 ele foi finalmente lançado sem censura. We tried to help you. We followed recommendations which were made to us that turned out to be wrong. Número 6. A Serbian Film, Terror Sem Limites. Existem filmes perturbadores e existe a Serbian Film. Srećna srpska porodica. Um filme extremamente polêmico, que atraiu todo tipo de atenção negativa por seu conteúdo perturbador e inapropriado. Foi até proibido em países como a Austrália e Nova Zelândia. A Serbian Film também enfrentou dificuldades no circuito de festivais. Da li možda postoji neki način da te ubedimo suprotno? Ne.
Ele estava programado para ser exibido no Film 4 Fright Fest de Londres, em agosto de 2010, mas teria que cortar mais de 4 minutos. Como os produtores decidiram não fazer isso, o filme não foi exibido no evento. Depois, o Raindance Film Festival mostrou a versão completa, mas anunciou o evento como privado para contornar a proibição. Можете преко телефона. Не, мора да се появи. Не би било fair. Número 5. Scarface, A Vergonha de uma Nação. Antes de Al Pacino e o seu famoso sotaque cubano, havia a versão original e icônica de Howard Hawks. Scarface foi amplamente criticado pelos censores, que acharam que a história incentivava a criminalidade. Put your mitts up. All of you. Grandes mudanças foram necessárias, o que alterou bastante o tom do filme. Uma delas foi um novo final. Don't shoot! Don't shoot, Garino! Look at Garino, I'm all alone. I got no gun, see? Give me a break, will you, Garino? A maioria das mudanças foi feita com relutância, mas o produtor Howard Hughes enfrentou diretamente as autoridades em algumas ocasiões. Ele exibiu uma versão do filme para a imprensa em Nova York, mesmo depois de ela ter sido rejeitada pelos censores do estado, e depois a lançou com o final original intacto. Hughes também condenou publicamente a versão alterada e até desafiou vários conselhos de censura legalmente. Número 4. Eternos. Esse filme apresenta o primeiro super-herói assumidamente gay do MCU. Yeah. Incredibly natural, guys. Interpretado por Brian Tyree Henry, o gênio da tecnologia Phastos tem um marido chamado Ben. Embora tenha sido elogiado em muitos lugares, ele gerou polêmica em outros. Maybe it wasn't such a good idea helping them advance Phastos. Technology is a part of their evolutionary process, Druid. It's not exactly something that I can stop. Vários países, incluindo a Arábia Saudita e Omã, proibiram o filme por causa do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. De acordo com os atores Angelina Jolie e Haz Sleiman, que interpreta o Ben, a Marvel se recusou a censurar o filme para esses países e aceitou as proibições. No entanto, uma das cenas cortadas para o lançamento na Indonésia foi um beijo entre Phastos e Ben. Número 3. O Nascimento de uma Nação. Esse drama mudo gerou forte indignação em relação à sua ideologia racista, versão alternativa da história americana e imagens horríveis. A Associação Nacional para o Progresso das Pessoas de Cor e muitos afro-americanos tentaram fazer o filme ser banido, acreditando que ele incentivaria a violência racial. No entanto, as comissões de censura geralmente não deram ouvidos e o filme não foi banido e nem censurado na maioria dos lugares. Na verdade, quando o filme foi relançado para uma segunda exibição, incluiu um cartaz que dizia "Não temos medo da censura". Apesar da polêmica, O Nascimento de uma Nação fez muito sucesso. Foi o filme de maior bilheteria da época e mais tarde entrou para o Registro Nacional de Filmes. Número 2. Meu Passado Me Condena. Esse filme dos anos 60 desafiou a visão conservadora da época sobre sexualidade. Nothing wrong with that, huh? Of course not. There was a time when that was against the law. Como resultado, o filme teve vários problemas com censores. A história acompanha Melville Farr, um advogado que enfrenta chantagistas que atacam homens gays. O Conselho Britânico de Censura deu ao filme uma classificação 18, mesmo após as edições sugeridas. Don't know it happened that way? It couldn't have happened any other way. Are you fit? I don't like to think about it, old mate. O filme também enfrentou resistência nos Estados Unidos, com a administração do Código de Produção da Associação Cinematográfica tentando proibir a exibição. Porém, a distribuidora desafiou a proibição e decidiu lançar o filme mesmo assim. Meu Passado Me Condena foi lançado em 5 de fevereiro de 1962, com estreia em Nova York. I'm glad we've got them. It seems tragic that your career has to go western again. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. A Lista de Schindler. Embora seja considerado uma obra-prima do cinema, A Lista de Schindler foi alvo de controvérsia, especialmente nas Filipinas, onde a questão chegou até o presidente. Made good. Promise me he'll put in a good word for you. Nothing bad's going to happen to you there. You'll receive special treatment. A disputa foi sobre cenas envolvendo intimidade e nudez, com o principal censor do país exigindo cerca de 30 segundos de cortes. O diretor Steven Spielberg recusou veemente fazer essas mudanças e insistiu que o filme fosse retirado dos cinemas em vez de ser censurado.
A estreia foi brevemente adiada por conta disso. No entanto, o então presidente das Filipinas, Fidel Ramos, interveio, ignorou o conselho de censura e liberou o filme para maiores de 15 anos na versão completa, como foi pensado originalmente. That's power, Ammon. That is power. Confira também esse outro clipe recente do Atmojo Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.